Saúdes a todos com a Santa Gloriosa, a paz do Senhor. Vamos estar aí, né, amados, pregando mais um pouco da palavra de Deus, né, para que todos os ouvintes, né, venham ouvir mais um pouquinho da voz da verdade bíblica da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, do verso 10, 11 e o 12. Amém? Vamos lá. E diz assim: E houve uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada esta a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Verso 11: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão a sua vida até a morte. Verso 12: Pelo que alegrai-vos o céu e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, amado, né, que Lúcifer, né, um anjo com grande sabedoria e beleza, né, criado pelo Senhor, né, veio ao seu coração o desejo, né, de ter um trono acima do trono de nosso Senhor Deus. E ele então foi o quê? Jogado por terra. Aí a gente vê, né, que como que a criatura vai ser maior do que o Criador? Não tem como isso acontecer, né? Mas ele quis ser maior do que o Criador, né? Porque ele era o quê? Ele era um querubim ungido, né? A qual o seu nome vem lá, da origem do latim, derivado, quer dizer, do latim, né? Que significa o quê? Estrela da manhã, né? Louvado seja Deus. Mas de repente aconteceu isso por causa de alguns substantivos, que é a beleza, o orgulho, entendeu? Chegou ao coração dele e ele refletiu a sua imagem, viu que era muito belo, viu que tinha poder, sabedoria, e ele pensou o quê? Né, pô, calma aí, pô, eu também sou poderoso. Algumas coisas teológicas, né, que se encontra lá em Ezequiel 28, que fala, né, que ele andava por cima de pedras preciosas, né? Você encontra, né, alguns versículos relatando, mas são teorias, pedra preciosa, que ele era guardião da adoração de Deus, né, isso, do louvor do Senhor, né? E ele foi colocado antes da sua queda no jardim celestial de Deus. Então ele viu tudo aquilo ali em suas mãos, toda aquela mordomia, né, em suas mãos. Poxa, a pessoa fica vaidoso. Quem não fica vaidoso, né? Tendo tudo na sua mão. Vai, pede aquilo, tá na mão, pede aquilo, vem na mão, pede aquilo, vem na mão. Fica só de beleza, só de boa, e tendo, né, vários serviçais ali, teologicamente dizendo. Vários serviçais ali, né? E só a pessoa, né? Existe um ditado brasileiro que fala assim: dai poder a ele que você vai conhecer quem é ele. Dai poder a ela que você vai conhecer quem é ela. Não é isso? Então, e ele tinha esse poder. Então, de repente, ele mostrou o quê? A sua característica de quem verdadeiramente ele é. Não é isso? E o triste não é isso, irmão. Né? Como um sábio, né? Um sábio, uma pessoa sábia, foi criado sábio, né? Teve na sua sabedoria ser maior do que o Pai, ou ser maior, né? Ou dizendo, maior do que o Criador. Só é loucura, né? Mas vamos lá, cada loucura com a sua mania, cada louco, né, com a sua mania. Mas o mais elevado, com tristeza, é que caiu 1/3 dos anjos com ele, teologicamente dizendo, né? Tinha querubim junto, arcanjo junto, tudo ungido, e caiu junto com ele. Aí o que levou ele, né, a convencer a esses anjos, o que levou, irmão? Qual foi a palavra que ele usou para convencer esses anjos? Não é isso? E como que os anjos, sendo criatura do Todo-Poderoso, se juntar a esse 1/3 para guerrear, sabendo que vai ser destruído? Não tem como vencer. Não tem como. Mas o que levou a isso?
né? A Bíblia, aí nós vamos para a Bíblia, porque a Bíblia, ela, né, respalda por ela mesma, não é isso? A própria Bíblia interpreta ela mesma. Então por isso que a Bíblia fala que nós temos que saber manusear bem a palavra para que ela não venha se envergonhar. Louvado seja Deus, né? Então a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então significa o quê? Esses um terço já tinha com certeza no coração o intuito ruim. Já tinha nas suas características um intuito ruim. Então isso só foi para revelar quem é e quem não é. É assim também na obra, é assim também dentro da igreja. Por quê? Porque a Bíblia fala, a própria palavra fala que foi crescendo o joio e o trigo, os anjos que arrancavam, né? O joio. O que o Senhor fala na tua palavra? Não. Deixa que ambos cresçam para que um conheça o outro. Então nós sabemos que no nosso meio tem o joio e tem o trigo. Tem aqueles que obedecem e tem os que não obedecem. E pronto, acabou. Existe esse mistério, porque outras coisas mais são procedência maligna. Sim, 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 sim. Não, 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 não. Então não tem para onde correr, né? Então já tinha um texto, esse intuito. Mas precisava alguém meter o pé na porta. Não tem? Não tem aquele conflito, às vezes em família, às vezes aquele balanga-beijo entre amigos, ou, né, até em locais de trabalho, que seja, ou seja, onde que for. Então, alguém fica esperando alguém dar o primeiro tapa. Saiu o primeiro tapa, pronto, o furdunço está formado. Entendeu? Então, por quê? A pessoa já está no intuito daquilo, mas fica esperando aquela oportunidade, porque a integridade é péssima. Mas precisa alguém dar um empurrãozinho para chegar lá. E o Lúcifer deu esse empurrão. Foi lá, opa, e convenceu um terço, caiu por terra. Aí o que aconteceu? Ele foi perseguir o dragão, foi perseguir a mulher, mas a terra ajudou a mulher. Ele não teve como perseguir, nem vencê-la, porque a terra ajudou. Aí o que acontece? Então ele foi correr atrás dos descendentes da mulher. Aí por isso que a própria palavra no versículo, né, 12 fala: ai dos que habitam na terra, porque o diabo caiu, meu irmão, na terra e no mal. Ele caiu por terra e agora vai nos perseguir. É o que acontece, né? Ele vai nos perseguindo para tentar o quê? Nos afastar. Para tentar nos afastar, não, perdão, para destruir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Muitos relatam que é para destruir a adoração, para destruir isso, não, para destruir a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele, conforme está aí por escrito, que nós lemos, está limitado. Ó, está acabando. Zero, está quase chegando a parte zerada, né? Para que o Senhor venha. Por quê? Porque a palavra de Deus fala: quando este evangelho ser pregado a toda criatura, aí virá o fim. Então não é a adoração, é a palavra. Aí virá o fim. E fim de quem? Fim dele, fim dos seus aliados, né, daqueles que servem a ele, entendeu? E outras coisas a mais, não vamos entrar em detalhes. Entendeu? Então, amado querido, eu nunca acreditei que o inimigo expulsa as pessoas da igreja. Nunca acreditei nisso. Já tive vários conflitos, né, debates, né, teológicos, de ideologias, porque eu nunca acreditei nisso. Então eu já tive vários debates na escola dominical sobre isso, porque eu nunca acreditei e até hoje eu não acredito. Por quê? Porque a própria Bíblia, né, se você for lá em Apocalipse, né, aqui em Apocalipse que nós estamos estudando, que fala assim: olha, você não é frio, não é morno, nem quente. Vomitarei da minha casa e entregarei na mão dos escarnecedores. Significa o quê? O que você é dentro da casa do Pai? Você é um adorador? Você é quem? Você se expressa ao Pai corretamente ou não? Quem é você na presença de Deus? Quem é você na obra do Pai? O que você faz para o Pai? Você cumpre o Evangelho? Você cumpre as determinações de Deus? Então quem é você? Você não é frio, nem morno, nem quente. Vomitarei da minha casa e entregarei na mão dos escarnecedores. Algumas versões falam: arrancarei da minha casa e entregarei na mão dos escarnecedores. Né? Por quê? Porque quem é você, não é isso? Então eu nunca acreditei. Eu acredito na palavra. Palavra, né? Palavra. E provo isso. E provo ainda. Porque a palavra de Deus, ela é rica.
louvado seja Deus, e nos dá, né, o prazer da gente poder estudar a palavra do Senhor, né? Porque lá em Salmos 138, verso 2, diz assim, olha, a palavra do Senhor é superior a qualquer revelação, e não pode ser contestada por ninguém. O próprio Deus lhe conferiu esta excelência. Agradeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Poxa, a palavra de Deus é acima de tudo. Então eu creio na palavra. Então ele nunca quis tirar. Ele quis deixar a galera lá. Fica aí. Fica aí. Por quê? Porque assim ele vai destruindo, amado querido, a palavra. Ele vai destruindo a palavra, né? Então você vê que ele foi lá e convenceu a Eva no poder da palavra, persuasão. Olha, Eva, você pode comer esse fruto aí, da árvore do meio do jardim. Ela falou, não, se eu comer eu vou morrer porque o Senhor falou. Não é nada disso não, Eva. Se você comer, você vai ser que nem a ele. Pô, como que nem a ele? Ó, tu vai ter sabedoria, tu vai ter poder, né? Beleza, vai, ó, crescer, tal. Ela, opa, é isso mesmo? Então ela foi lá e que comeu. E ela então, né, persuadiu Adão e Adão também comeu e foram expulsos do Éden. No poder o quê? Da palavra da persuasão. Ele foi lá e fez isso. Há um código penal brasileiro, 171, que significa estelionato, assalto sem arma, né? Isso só na lábia, que a pessoa chega, consegue arrancar tudo seu só no poder da lábia. Você assina até papéis, cheque, que seja, só no poder da lábia. Persuasão, não é isso? Então tem pessoas assim, né, que tem esse domínio de persuadir, não é isso? Então, para que ele vai arrancar da presença do Senhor se ele pode destruir, né, a palavra? Ele quer destruir a palavra, mas como é que ele destrói? Dentro da casa do Pai. Para que ele vai arrancar? Ele vai botando cada um em pontos estratégicos para destruir. Se lembra daquelas histórias, não tem nada a ver? Não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você lembra do sapatinho de pelúcia? O inimigo tá entrando com o sapatinho de pelúcia. Aí o outro fala, não, tá entrando fazendo barulho. Então, e com isso foi destruindo, né, o que era mais sagrado e vai destruindo o que é mais sagrado, que é a palavra de Deus sendo pregada dentro da casa do Pai. Se lembra quando a Assembleia de Deus foi levantada, né, levantada no poder do fogo, né, no poder da palavra, e naquela época tudo era pecado, irmão. Não podia andar, as mulheres não podiam andar de cavalo, não podiam andar de bicicleta, não podia ter televisão dentro de casa e outras coisas mais. Quantas pessoas foram excluídas, porque naquela época poderia falar a palavra exclusão e era excluído. Quantas pessoas foram afastadas, não podia tomar ceia, porque tinha uma televisão em casa, era pego lá, o ministro chegava lá, via, e pá, tá afastado, então arranca essa televisão daí, pá. Quantos, irmão, foram suspensos? Não é isso? E outras coisas mais. Agora tu pega atrás pro dia de hoje. Hoje nada disso é pecado, tem gente que tem 60, 80, o que tiver telão, tem dentro de casa. Hoje anda de cavalo, anda de bicicleta, e pronto, e acabou, irmão. Não podia cortar cabelo, não podia botar calça, não podia fazer... E hoje, irmão? Mas só que naquela época, o povo era mais temente a Deus. Buscava mais, orava mais, jejuava mais, louvado seja Deus. Chegava dentro da casa do Pai, tinha revelação, tinha milagre, tinha prodígio, tinha maravilha. E hoje? Hoje que tudo pode, cadê? Não tinha casamento misto, não tinha mistura fina. E hoje tem tudo, irmão. E hoje você vê que tem, né? Mas não posso dizer ao contrário também, porque há 7 mil que se dobraram a Baal. Mas você tem que achar onde está essa igreja. Essas igrejas daqui faz parte das 7 mil que se dobraram a Baal. Tu tem que saber onde que está. Entendeu? Se souber, avisa eu aí, bota aí no comentário, pra gente ir lá adorar a Deus junto, louvar seja o Senhor. Não é isso? Né? Porque hoje, cadê? Porque hoje tudo foi mudado, hoje é palavra de autoajuda, olha só, ele foi entrando no meio, aí veio a mensagem da prosperidade, a mensagem da autoajuda, a mensagem para manciar ego, a mensagem evangelística. E onde fica o verdadeiro evangelho? O evangelho sálvico, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque se a palavra de Deus não combater o meu pecado, eu não sair dentro da casa do Pai pensativo, irmão, tem alguma coisa errada. Porque ela tem que confrontar o meu erro. Para que eu venha me policiar.
Porque a Bíblia fala, chegará, né, que nós devemos chegar até o Senhor. Cada dia mais chegar até o Senhor. E nos apresentar como sacrifício vivo. Né? Ele fala assim, ó, chegarei até mim que eu chegarei até vós. Aí tu pega lá no Evangelho de Jesus Cristo, se escreveu João, que faz parte da biografia de Jesus, o que João fala? Louvado seja Deus. Se a palavra do Pai estiver em mim, e eu no Pai, tudo que eu pedi em nome de Jesus, o Pai concede. Por isso que o milagre está escasso. A palavra não está em mim, eu não estou nele, eu vou orar para uma pessoa, para um irmão que está com uma cefaleia, que é dor de cabeça, ele vai sair com enxaqueca. Porque a palavra tem que estar em mim, e eu tenho que estar no Pai, grudadinho ali, irmão. Senão a oração não vale de nada. Meu Deus, aleluia. Né? Então nós vemos que ele conseguiu, e ele vem conseguindo destruir tudo isso, né? Jogando isso tudo por terra. Por quê? Porque chegou o quê? O liberalismo teológico, vai entrando dentro da casa do Pai cada dia mais, o liberalismo teológico, conforme foi falado no começo, vou repetir, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo, porque cada um tem a sua ideologia, e vai jogando, e o povo vai absorvendo, porque quem não quer? Bom, eu chego todo errado lá dentro, tô falando que eu tô recebendo vitória, tu não vai pular não? Cara, eu vou tomar, tu vai querer tomar posse da vitória, mas se consertar tu não quer, né? Você quer o dono da bênção, mas você não quer, não quer dizer, você quer a bênção, mas não quer o dono da bênção, não é isso? E o racionalismo, né? O racionalismo teológico que vai tudo na base da razão, né? Não, isso aí não, porque isso é o que, né? E isso vai entrando e destruindo a casa do Pai. Então, por que o inimigo quer tirar? Não, ele quer deixar lá. Porque se ele sabe, se o verdadeiro evangelho for pregado a toda criatura e chegar no ouvido de toda criatura, o fim dele chega. Então é melhor destruir lá dentro. Ele vai destruir cá fora? Cá fora não tem como, irmão. Cá fora, quem está cá fora não quer nada com a casa, com a palavra, vai destruir como? Ele vai destruir lá dentro. Ele começa lá dentro, onde você vê muitos escândalos, muita ganância, não é isso? Né? Os líderes ficam ficando vaidosos. Tá ganhando muito, começa a ficar vaidoso, irmão. Faz uma barbinha, fica mais bonitinho, passa uns cremezinhos, né? Um cheiro, né? Joga uns perfuminhos mais caros no corpo, uns ternos mais lindo, bonito, belezinha. Mas deixa isso, muitos deixam isso subir o seu coração. Né? Deixa subir o seu coração. Aí passa como Lúcifer, andando teologicamente relatando, andando sobre pedras preciosas, guardião da adoração do Pai, um querubim ungido, cheio de louvores, né? Pensa, a vaidade bate, pronto, acabou. Aí começa, não, ninguém pode ir no monte orar. Esse negócio de monte orar não existe. Quer orar, ora na igreja. Aí fica lá sentado ouvindo as orações dos irmãos. Para ver o que os irmãos estão orando. Aí se o irmão faz uma oração que Deus revela que está acontecendo dentro da casa do Pai, que joga por terra, né? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, começa a limpar desde cima, cá embaixo cá em cima. Aí já fala que o demônio está falando. Aí começa, né? Derribar, jogar por terra as pessoas que têm dons espirituais. Começa a perseguir. Para quê? Para que o que está debaixo do tapete não venha a ser lançado fora do tapete. Deixa lá intocado, lá o lixo lá. Para que vai limpar? Deixa o lixo quietinho lá, pá. Né? Mas graças a Deus que Deus tem levantado homens e mulheres cheios de sabedoria, entendeu? Para jogar isso tudo por terra. Louvado seja Deus, para que a casa do Pai seja limpa e o verdadeiro evangelho seja pregado em nome de Jesus, irmão. Porque senão, irmão, nós vamos sofrer muito mais. Então esse evangelho verdadeiro, genuíno, tem que ser pregado dentro da casa do Pai. Porque o inimigo caiu por terra, convenceu os anjos, convenceu Eva e hoje vem convencendo a casa do Pai com a história de não tem nada a ver, né? Então tudo que era antes no passado pecado, hoje não é mais. Então, isso é obra de quem? Né? A mensagem está sendo mudada, isso é obra de quem? Então dá para ver, né? E você não vê o verdadeiro evangelho a ser pregado. E fora
Quando você via algum irmão, isso já acontecia, fora assim da palavra do pai, ele sempre usava uma palavra dizendo: se meu pastor concorda, quem é você para falar? Não é isso? Então o neo-ortodoxia vem combatendo isso até o dia de hoje, entendeu? Vem combatendo tudo isso, mas até agora, né, a gente vê aí que o liberalismo teológico ele vem crescendo cada dia mais ao combate, mas cresce. Porque se tem 5 combatendo, inspirado pelo Espírito Santo, você encontra 100 ou mais debatendo contra aquilo que é correto. Porque ninguém quer que o lixo saia debaixo do tapete. A maioria não querem. Entendeu? Porque para que milagre na casa do Pai? Para que erguer aqueles que estão dormindo, que são os profetas, que hoje em dia fala sobre dons espirituais, mas o Novo Testamento fala também sobre profeta, mas amém, deixa quieto, né? Deixa essa galera aí das suas liberdades, né? Liberalismo teológico, né? Com eles. Mas Deus é muito bom, amado. Nós cremos e acreditamos na palavra de Deus, que Deus ainda tem os seus permanentes na casa do Pai, para que venha jogar tudo isso por terra e o inimigo seja aniquilado e derrotado em nome de Jesus. Amém?